Meu livro foi dividido em 3 grandes áreas: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Agora, damos início ao primeiro pilar, o gastar bem. Fique rico, mas não agora. Espera aí que já vou te explicar o que isso significa. Quando alguém sedentário decide se matricular em uma academia, geralmente está muito animado para mudar sua rotina de exercícios de maneira radical, com a meta de entrar em forma o mais rápido possível. Antes mesmo de pisar na esteira, vai à loja de esportes e compra um tênis novo. Pesquisa na internet sobre aquele cara famoso que perdeu vários quilos, passa no mercado e enche a despensa de comida leve e saudável. Ao marcar o primeiro treino, ele escuta a pergunta do professor: quantos dias por semana você pretende vir à academia? Assim prepara um programa focado em suas necessidades. Todos os dias, claro. E pode indicar um treino bem pesado, por favor. Ah, tá. Responde com um sorrisinho irônico o professor, que conhece bem esse tipo de aluno. Ele não dá a mínima para o que o aluno pediu, entrega uma planilha com apenas 3 dias de exercícios leves por semana. Mas o aluno está empolgado. No primeiro dia, tira a selfie no espelho da academia e posta nas redes sociais. No segundo, acaba participando de umas 3 aulas de treino aeróbico e no terceiro dia, acha muito baixo o peso especificado pelo professor. Coloca o dobro de carga e, apesar de sentir os músculos tremendo, termina satisfeito às séries do dia de treino. Ao final da primeira semana matriculado, mal pode mexer as pernas. Quando chega o domingo, o atleta ansioso tem que passar o dia inteiro na cama, de tanta dor. Na segunda-feira, não consegue ir para a academia, afinal houve um imprevisto no trabalho. No dia seguinte, só tem tempo para uma caminhada leve, de meia hora, pois está começando a ficar resfriado. E, assim, passam-se 1, 2, 3 semanas. As visitas à academia, que foram diárias na primeira semana, logo se espaçam. Essa fuga dos treinos foi comprovada por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz em um estudo publicado em 2016. Em 3 meses, 63% dos alunos matriculados em academias acabam abandonando os treinos. Ao fim dos primeiros 12 meses, apenas 4% das pessoas continuam realizando atividade física. Essa estatística negativa e assustadora é uma excelente metáfora para começarmos a falar de dinheiro. Assim como na academia, a maioria das pessoas que começa seus estudos em busca da riqueza pensa que só serão necessários alguns poucos dias de dedicação máxima para sair da estaca zero e chegar ao primeiro milhão. Elas começam muito animadas, preenchendo planilhas complexas, anotam cada centavo gasto, a todo momento acessam a conta bancária para ver o que está acontecendo. Mas, assim como no nosso exemplo inicial, aquela garra aos poucos vai se dissipando. É um gasto inesperado que entra, uma conta que parece impossível de ser cortada, muito estudo que precisa ser colocado em dia. O desânimo logo bate na porta de entrada e a vontade de continuar desaparece. Tentamos acelerar, passando do 0 ao 100, antes mesmo de avançar pelo 1, 2, 3 e assim por diante. Sem passar por todos os degraus necessários, é impossível chegar ao fim da jornada. E nossa força de vontade acaba ficando pelo caminho. O próprio perfil do poupador brasileiro demonstra que o exercício de pensar em longo prazo não é algo arraigado em nossa cultura. De acordo com pesquisa realizada pelo Banco Mundial em 2014, compilada por José Roberto Rodrigues Afonso, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, apenas 3,6% dos brasileiros acima de 15 anos economizam pensando na velhice. Nossa falta de traquejo para acumulação de capital nos coloca atrás de países como a Argentina, Índia, Chile, Colômbia e Rússia.
Mais longe ainda estamos de nações desenvolvidas, como os Estados Unidos, em que 45,1% poupam pensando na aposentadoria, e a Alemanha, onde 55,1% da população age dessa forma. O mais interessante é que o relatório de Afonso ainda aponta que o problema não faz distinção social, sendo que, dentre os 60% mais ricos da população brasileira, apenas 4,7% têm o hábito de poupar. Se considerarmos os 40% mais pobres, a aptidão para guardar dinheiro cai a menos da metade, para 2,1%. Na média, entre 31 países considerados de baixa renda, continuamos na lanterna, uma vez que, mesmo essas nações menos favorecidas, 8,3% da população, de acordo com o Banco Mundial, faz algum tipo de poupança. Lidar com dinheiro exige disciplina, comprometimento e estudo, mas, acima de tudo, uma grande mudança de mentalidade, o tal do mindset. E por mais que pareça fácil e que você tenha nas mãos as ferramentas certas, fica difícil um projeto de longo prazo dar certo se você gasta todas as fichas logo no começo e não aprende, pouco a pouco, a mudar hábitos e a forma como se comporta com o dinheiro. Não podemos esperar que alguém que mal se levanta do sofá se torne um maratonista em 2 semanas. Da mesma forma, você não pode ter a pretensão de se tornar um as das finanças quando há poucos dias mal acompanhava sua movimentação bancária. É também preciso considerar que você está inserido em uma cultura em que poupar não faz parte do dia a dia, nem é ensinado de forma programada nas escolas ou em casa. Algumas táticas, no entanto, poderão melhorar sua assertividade em busca de caminhos melhores para sua renda e vão ajudá-lo nessa busca por autoconhecimento para alcançar resultados financeiros mais perenes. Apesar de o primo rico não pregar que existam receitas milagrosas e passo a passo que se apliquem a todos os tipos de pessoas e suas particularidades, a organização de algumas ideias favorece muito a iniciação do não poupador na cultura do investimento. O exercício de autoanálise pode ser feito a partir de uma série de ferramentas que apresentarei, pois o entendimento das próprias limitações facilita a mudança concreta de atitude. Vale ainda lembrar que trilhar esse caminho rumo à independência financeira não se trata apenas de ganância ou amor excessivo ao dinheiro, como muitos gostam de pregar. Ao contrário, pode ser essencial para encontrar equilíbrio emocional nos mais diversos aspectos da vida. Estar de bem com o dinheiro nos permite usufruir bens e coisas que vão além do essencial para sobreviver, tornam nossa rotina muito mais prazerosa e abrem caminhos para que exploremos mais lugares, hobbies e experiências. É poder ter um conforto extra em casa, alimentar-se bem todos os dias, ter a possibilidade de planejar uma viagem diferente em família. Em um grau avançado, permite que a pessoa não dependa de emprego algum para o próprio sustento. Por conta de tudo isso, é errado entender que buscar a liberdade financeira se trata apenas de acúmulo de capital. Essa liberdade é uma meta que deveria ser traçada em paralelo à da felicidade e faz parte da realização plena de toda pessoa. As pessoas que defendem que dinheiro não faz parte disso, geralmente são as que não têm dinheiro. Em termos práticos, a fórmula matemática da independência financeira é muito simples. Trata-se de uma engrenagem contínua em que o valor dos rendimentos de sua carteira de aplicações provém mais ou a mesma coisa que seus gastos, incluindo os fixos e variáveis de todos os meses. Quando isso acontece, é possível afirmar que essa pessoa não é mais obrigada a trabalhar pelo dinheiro, pois nesse estágio, o seu próprio capital acumulado fará o exercício de gerar uma renda mensal capaz de cobrir quaisquer despesas recorrentes. Como você deve ter notado, azeitar essa engrenagem para seu perfeito funcionamento não é algo corriqueiro ou possível de ser alcançado em um prazo muito curto para a imensa maioria das pessoas. É por isso que devemos começar a investir em independência financeira sem sobrecarregar nosso sistema, planejando com cuidado cada etapa,
dando apenas os passos necessários para cada momento, evitando chegar à exaustão muito antes de alcançar o objetivo final. Com isso em mente, vamos já começar a falar um pouco sobre algumas estratégias que fazem nosso dinheiro render mais. E uma delas é o mercado de capitais. Mas posso te contar um segredo antes de tudo? Todos que aplicam dinheiro na bolsa de valores se consideram investidores. Ostentam ganhos, dividendos e operações, até que o mercado entra em compasso de baixa ou alta extrema. Nesses momentos de vales e picos, a maioria das posições de investimento, mesmo aquelas que se diziam de longo prazo, entra em ebulição. Pouquíssimos conseguem racionalizar a situação e têm condições de operar quando a bolsa cai ou sobe demais. Seja por desejo de obter lucro rápido, por medo ou por crença em rumores. A verdade é que as pessoas, sobretudo as que operam em mercados emergentes, tendem a agir de acordo com a maioria, sob o chamado efeito manada. Por causa desse comportamento, com certa frequência, os preços das ações são insensatos. Quem afirmou isso foi o mega investidor Warren Buffett, em um artigo publicado na primeira edição em português de um dos principais guias de investimentos do mundo, O Investidor Inteligente, do pioneiro investidor norte-americano Benjamin Graham. No texto, Buffett definiu: quando o preço de uma ação pode ser influenciado por uma manada em Wall Street, com preços estabelecidos na margem pela pessoa mais emocional ou mais gananciosa ou mais deprimida, é difícil defender a posição de que o mercado sempre gera cotações racionalmente. Buffett se referia aos chamados especuladores de mercado. O que pouco se fala, no entanto, é que quase todos que operam na bolsa são especuladores, mesmo quando se auto-intitulam investidores. Como o Graham explica em seu livro, uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete segurança do capital investido e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. Estudos sobre esses movimentos inesperados no mercado de ações ganham cada vez mais espaço na literatura de finanças comportamentais. Essas teorias concordam com a suposição de que preços de ativos podem se movimentar de forma aleatória, sem que, em algumas ocasiões, estejam de fato embasados nos aspectos financeiros da empresa negociada. O comportamento de manada ocorre quando um grupo de investidores negocia o mesmo ativo na mesma direção do mercado em um certo período, ignorando suas próprias informações e crenças a respeito dos preços dos ativos. Um dos maiores investidores pessoa física da Bolsa, Louis Barsi, detalhou um pouco de seu entendimento sobre o assunto de forma muito didática em uma entrevista concedida a mim em meu projeto O Código da Riqueza. Abre aspas. Quando eu recomendo a alguém que faça uma carteira de ações de previdência, a primeira coisa que eu digo é que você tem que incorporar o espírito do investimento, o sentido de parceria. É preciso saber que não se está comprando a ação pelo simples ato de compra. Você está comprando ações de um projeto que pode ser bem-sucedido. Para fazer isso, eu analiso duas características. O projeto tem que estar em um setor perene e que produz sustentabilidade. Fecha aspas. Para Barsi, o argumento de que investir na bolsa é muito arriscado ou pode levar uma pessoa à falência é puramente especulativo. Abre aspas. O cidadão que fala isso não sabe que uma Klabin, uma empresa do setor de papel e celulose, tem 120 anos de existência. Muitos bancos quebraram nesse período, mas a Klabin não quebrou, e existem muitas outras empresas nesse patamar. Fecha aspas. Agora, pense nas perguntas a seguir. 1. Você investe seu dinheiro, seja em fundos, tesouro, CDBs ou ações, pensando no longo prazo? 2. Você fez um investimento em um título pensando no resgate dele em uma década.
No terceiro ano, o Brasil entra em crise e o valor do título começa a cair. Você o vende o mais rápido possível? 3. Você tem R$ 1.000 para investir em ações. Estudou diversas empresas e se decidiu por uma. Você olha o preço dessa ação antes de comprá-la? E isso pode influenciar seus planos? 4. Você acredita que, além de estudo, ganhar um rendimento adequado com investimentos em fundos, ações e renda fixa, entre outros produtos financeiros, depende de sorte? Baseado nos pensamentos desses grandes autores citados anteriormente, entendi que, mesmo quando bem instruídas, a maioria das pessoas continua a olhar para o mercado de capitais com receio e prefere agir de maneira especulativa, sem avaliar o valor intrínseco das empresas disponíveis. O verdadeiro investidor não deveria sentir um frio na espinha quando faz um grande aporte. Tendo estudado e compreendido o potencial daquele negócio e após ter incorporado o sentimento de ser sócio da empresa, a sensação deveria ser de conforto e sucesso, não o contrário. Sabendo disso, entendemos que a primeira pergunta, na verdade, não passa de um pleonasmo. Todo investimento real é de longo prazo. Portanto, aquele que pode se mover conforme condições momentâneas de mercado é apenas especulativo. Se você avalia responder com um sim à segunda questão, também está especulando. Sabemos que turbulências políticas e econômicas são cíclicas, especialmente no Brasil, e esse não deve ser o único fator a ser considerado no resgate de um aporte. Já o terceiro ponto exige um grau de maturidade e estudo maior do potencial investidor. Existem estratégias como o Value Investing, falaremos sobre isso adiante, que envolvem a busca por boas empresas que estão sendo negociadas a preços baixos, provavelmente influenciados por movimentos especulativos. Mas o preço da ação, em teoria, não deve ser fator primordial na tomada de decisões de compra. Quando o investidor estuda uma empresa, reconhece seu potencial de crescimento e, por consequência, entende que sua ação também se valorizará ao longo do tempo, mesmo que esteja cara ou barata hoje. Por fim, quem responder com sim à indagação número 4 também continua no campo da especulação. Não existe sorte quando se conhece com profundidade os prefeitos do produto em que se colocou dinheiro, seus desafios e vantagens, comparados a outras alternativas existentes no mercado. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, diversas vezes me deparei com clientes que se consideravam investidores, mas, na verdade, nunca conseguiram sair do patamar da mera especulação. Ter dinheiro aplicado em ações não torna ninguém um especialista no assunto, pronto para tomar as decisões da melhor forma possível. Mudar o mindset de uma pessoa imediatista não é algo simples. Pensar no futuro e não no lucro imediato pode ser uma tarefa hercúlea se você não tem um objetivo muito claro e não estuda o mercado para saber como e por que, em alguns momentos, ele não se comporta de maneira regular. Mas, se atuar como investidor é muito melhor para o meu futuro, por que o mercado está repleto de especuladores? Responderei com alguns exemplos de clientes com quem já trabalhei. Eles recebiam instruções e opções de investimento, mas sempre coube a eles mesmos tomar a decisão final sobre o que gostariam de fazer com o próprio dinheiro. Porém, costumavam seguir caminhos muito diferentes dos quais eu imaginava serem os mais corretos para o portfólio deles. Vamos começar com o primeiro caso. Ele era um empreendedor asiático que vivia no Brasil há algum tempo. Procurou nossa equipe para fazer um aporte de renda variável, mas, após poucos meses, chegou furioso ao escritório, gritando que havia perdido seu dinheiro depois de ser influenciado por um dos funcionários. Nos reunimos em uma sala e explicamos em detalhes que o dinheiro dele continuava seguro, pois a queda era totalmente relacionada a uma turbulência momentânea da bolsa e a sua carteira tinha empresas com bons fundamentos de longo prazo.
Mal terminamos a conversa, ele abriu o computador no meio de todos e passou a fazer solicitações de compra, sem pensar ou estudar, pois agora entendia que qualquer ação voltaria a subir no futuro próximo. Chegou a dizer que iria aumentar suas apostas. O segundo caso real é de um trabalhador assalariado que recebeu uma ação trabalhista importante e investiu tudo o que recebeu em ações. Ele até sabia administrar as perdas, mas toda vez que enxergava alguma oportunidade de realizar lucro rápido, não conseguia aguentar e vendia suas ações sem pensar. Agia pela emoção da vitória, mas depois cometia erros ao ter que reinvestir seu dinheiro. Deixava boas empresas pela falta de paciência e aumentava seu risco ao ter de operar o tempo todo no mercado. Agora, vamos para outra história, a do médico. Muito reconhecido na sua área profissional, esse médico recebia um salário muito bom e conseguia aplicar bastante dinheiro em ações todos os meses. Ele era disciplinado nos aportes, mas não na forma como lidava com seus ativos. Era apaixonado pelas oportunidades e achava que, por já ter certa idade, investir nunca poderia ser algo de longo prazo. Para ele, o rendimento só era válido se fosse realizado no presente, e isso fez perder muito dinheiro. Certa vez, também lidei com um milionário, um dos clientes mais ricos que eu tive, dono de mais de 50 postos de gasolina. Ele investia apenas em uma empresa, Petrobras. Se a ação caía, ele comprava mais. Se dava um salto, vendia e esperava uma nova queda. Ele não deveria fazer isso pelo valor da ação, pois o valor intrínseco da empresa mudou muito ao longo dos anos. O valor da ação poderia ser o mesmo de anos atrás de uma oportunidade, mas seu lucro era muito menor e os problemas de gestão eram muito claros. Não podemos comparar empresas pelo seu preço de antes e agora, pois muitas vezes o negócio já mudou tanto que esse embate entre passado e presente não faz sentido. Por fim, um outro perfil de especulador que encontrei algumas vezes no caminho era o que eu chamava de técnico. Nesse caso específico, tratava-se de uma pessoa muito inteligente e habilidosa com exatas. Esse cliente fez um curso de análise técnica de ações, que se baseia apenas em gráficos e preços dos ativos para avaliação de investimentos. Apaixonou-se pelo tema e passou a fazer operações diferenciadas de maior risco e derivativos. Operava alavancado em muitas delas e chegou, em um único dia, a realizar 300 operações de compra e venda. Ele não era ingênuo nos negócios, mas tornou-se apenas um bom cliente para a corretora, que ganhava muito dinheiro com taxas. O rendimento de sua carteira, com o passar do tempo, não superava nem de longe aportes de longo prazo que ele poderia ter feito com o mesmo capital, mas com muito menos trabalho. Como aponta Décio Bazin, em uma das bíblias de investimentos no Brasil, o livro Faça Fortuna com Ações, o especulador, mesmo que queira, não consegue se livrar do seu vício ou paixão, que é o lado especulativo do mercado. Bazin ainda ressalta que, ao contrário do que a mídia prega, os especuladores não são essenciais para a Bolsa de Valores, pois eles só negociam as poucas ações que já têm liquidez. Ele diz, se essa liquidez não existisse, não seria possível negociar os papéis e os especuladores, que não têm residência permanente em qualquer setor do mercado financeiro, estariam levando seu capital para outro destino, pontua. Quem especula se submete repetidas vezes ao risco da ruína. Pode haver 1, 2, 10, 50 dias de sucesso, mas se no 50º dia o erro for muito grande, talvez não haja mais capital suficiente para retornar ao mercado no dia seguinte. Daí é que surgem as famosas lendas urbanas da Bolsa de Valores. Puxa, eu pensei em investir na Bolsa, mas meu amigo colocou 50 mil reais lá e perdeu tudo. Então vou comprar um imóvel para fazer renda. Quando o assunto é ações, eu só invisto 25% do que eu tenho. É muito arriscado, sou conservador. Se você for além disso, só pode ser maluco.
Eu comprei ações, mas contratei também uma operação que pode garantir um preço mínimo de venda, embora tenha custos. Assim estou bem seguro de que não vou perder todo o meu dinheiro. No caminho de construção da riqueza, a especulação ingênua não pode ter espaço. É importante ressaltar que existe o especulador profissional de mercado, que tem como metodologia de trabalho realizar um grande volume de operações de curtíssimo prazo. Ele é especializado e dispõe de ferramentas adequadas que lhe conferem agilidade e controle de riscos, ao contrário de quem especula apenas por desconhecimento. Diversos estudiosos do mercado financeiro apontam que é o especulador do mercado que dá liquidez à bolsa de valores, pois é ele que faz um grande volume diário de operações, sempre comprando ou vendendo ações. Por isso, sugiro que você avalie qual é o seu perfil e, com base nessa reflexão, pontue quais passos precisa tomar para, o mais rápido possível, tornar-se um investidor de verdade, que percorre um caminho seguro rumo ao seu primeiro milhão. De forma resumida, podemos classificar seu grau de especulador e investidor da seguinte maneira. Primeiro, aspirante. Ainda não consegue investir, não tem a consciência de que precisa investir o que ganha, é o famoso poupador, que até pouco tempo só conhecia caderneta de poupança. Acabou de descobrir as maravilhas do Tesouro Direto e, por isso, não deixa a renda fixa. Segundo, especulador iniciante. Negocia ações sem pensar no valor da empresa, mas apenas no preço da ação. Não investe na empresa, pois encerra sua posição todos os dias no pregão. Acredita que a sorte faz parte do mercado de ações, fica viciado no jogo. Corre risco de falência ao operar diversas vezes e, à medida que sofistica suas ações, opta por produtos ainda mais voláteis. Terceiro, investidor. Nunca compra ou vende ações baseado no preço delas no momento, mas sim nos fundamentos da companhia. Não faz day trade desnecessariamente ou pretende ganhar dinheiro com operações de curto prazo que geram custos excessivos com corretagem. Faz aportes pensando na velhice e aposentadoria. Entende o poder dos juros compostos. Na academia, antes de começar qualquer exercício físico, precisamos primeiro passar por um exame médico. Avaliar nosso estado inicial ajuda a entender de qual ponto partimos e quais metas são realistas para nós. Traçar objetivos alcançáveis e superá-los, um a um, torna a jornada muito mais produtiva e faz com que novos hábitos sejam criados e tenham mais chances de se tornarem parte da rotina. De forma similar, para saber como vai a saúde do seu bolso, um dos primeiros passos é aferir a temperatura financeira e realizar a anamnese, que, na linguagem médica, refere-se à entrevista executada pelo profissional de saúde com o paciente, como ponto inicial no diagnóstico do estado de saúde dessa pessoa. Nas finanças, a reflexão sobre as perguntas que irei fazer a seguir tem o mesmo objetivo. Como na elaboração de um prontuário, elas vão ajudar você a identificar o que não funciona bem e quais mudanças podem ser feitas. Pense agora e marque mentalmente sim ou não. Você está livre de dívidas? Ganha mais do que gasta? Consegue pagar todas as suas contas com, no máximo, 80% do seu salário? Tem um fundo de emergência? Possui investimentos diversificados? Tem investimentos planejados para se aposentar com tranquilidade? Quando sobra um pouco de dinheiro inesperado no fim do mês, prefere aplicar pelo menos uma parte dele em vez de gastar tudo? Diagnóstico 1. Se você respondeu não a pelo menos uma dessas perguntas, você ainda não é 100% saudável financeiramente. Você pode aparentar estar em forma, ter feito alguma reserva e pensar no futuro.
Mas é possível que esteja sendo instruído por algum profissional, aquele gerente do banco ou um corretor, pouco interessado no seu real objetivo. Talvez esteja recebendo conselhos inadequados de conhecidos que pouco estudaram sobre o tema, ou até mesmo tem escolhido as ferramentas incorretas para alcançar as suas metas. Tratamento. Repense o seu mindset de forma integral, foque em conhecimento e trace uma estratégia clara. Mas fique tranquilo, o Primo Rico vai ajudar você nessa tarefa. Diagnóstico 2. Se você respondeu sim a todas as perguntas, significa que está no caminho certo para a independência financeira. Entenda que manter esse padrão de pensamento será essencial para alcançar seu objetivo final. Tratamento. Continue se adaptando aos constantes desafios, construindo uma postura antifrágil de investimentos. Se você imagina que daqui para frente o caminho será linear, sem altos e baixos, está muito enganado. Seu grande desafio será manter sua assertividade em alta ao longo do tempo. É importante ter consciência de que até mesmo quem acumula patrimônio pode ter dificuldade em conquistar a verdadeira liberdade financeira, já que é fácil gastar dinheiro em um ritmo muito mais rápido do que se ganha. O investidor antifrágil. Agora, falarei um pouco sobre um dos conceitos que mais me marcaram na minha jornada pela educação financeira: o investidor antifrágil. Na introdução desse livro, citei brevemente alguns sacrifícios que toda pessoa que almeja a riqueza terá de fazer em algum ponto de sua trajetória, se não de forma constante. Entre eles, estava algo que chamei de renúncia à fragilidade. Entender o que há por trás dessa palavra é importante, pois o ser humano tem a tendência natural de se apoiar em rotinas e repetições, com a crença de que isso o deixa no controle da sua vida. A verdade, no entanto, é que se não somos submetidos à pressão, em geral não encontramos a motivação necessária para a ação e o progresso. Engana-se quem acredita em uma caminhada, em especial quando se trata de investimentos, sem perder de vez em quando. Num debate semântico, poderíamos simplesmente dizer que não ser frágil é ser forte ou robusto. Avaliando pelo lado comportamental, talvez chegaríamos à conclusão de que uma pessoa que não é frágil e consegue resistir às dificuldades da vida é alguém resiliente. O significado de progresso, porém, afasta-se da resiliência, pois essa palavra apenas denomina algo que é capaz de voltar à sua posição original após, por exemplo, um trauma. No dicionário, mudar, transformar-se e tornar-se mais forte também não é o oposto de fragilidade. Nessa dificuldade de explicar o que é não ser frágil nas mais diversas esferas da vida, e principalmente nos negócios, é que nasceu o conceito do antifrágil, um neologismo criado pelo professor Nassim Nicholas Taleb, um dos maiores estudiosos sobre análise de risco e autor do best-seller Antifrágil. Na proposta elaborada por Taleb, se alguém é, por si só, forte ou robusto, não há mais nada que possa ser feito por ele, nem qualquer desenvolvimento a ser perseguido. Abre aspas. E a antifragilidade deriva, de certa forma, dessa definição explícita de fragilidade. Ela aprecia a volatilidade. Ela também aprecia o tempo. E há uma ligação poderosa e positiva com a não linearidade. Tudo que é não linear em sua resposta é frágil ou antifrágil diante de determinada fonte de aleatoriedade. Fecha aspas. Por isso, entende-se que, para existir, o antifrágil necessita do caos, de tudo aquilo que está em desequilíbrio. Viver é uma sucessão constante de fatos aleatórios, acontecimentos, sensações e vontades que a todo tempo tentamos equalizar. Viver nada mais é do que estar imerso em um constante caos. Por isso, precisamos buscar a antifragilidade. O conceito de antifrágil pode ser uma âncora importante na busca da riqueza.
pois, ao compreendê-lo, o investidor começa a desfrutar das constantes dificuldades e desafios, almejando seu amadurecimento e aprimoramento técnico. Todo mundo sabe que a economia, o câmbio, as taxas de juros e, sobretudo, a política são voláteis. Por isso, a pessoa que entende e aceita a própria antifragilidade consegue se sair muito melhor nesse longo caminho, que é aprender a gastar melhor e investir de forma eficiente. Quem imagina que acertará sempre e de primeira está profundamente enganado. Sem a hostilidade de um ambiente aleatório, o antifrágil não evolui, não desenvolve novos métodos, nem encontra caminhos que podem ser mais saudáveis. Como explica Taleb, é muito mais fácil descobrir se algo é frágil do que prever a ocorrência de um evento capaz de prejudicá-lo. A fragilidade pode ser medida, o risco, não. Ele diz, abre aspas, a sensibilidade aos danos causados pela volatilidade é remediável, mais ainda do que a predição do evento que poderia causar o dano, fecha aspas. As 4 fases financeiras. Mais um diagnóstico que pode surgir no exercício de autoanálise financeira é a identificação da fase financeira em que você está vivendo. Existem momentos de oscilação, estágios em que há um foco mais efetivo na busca pela acumulação de capital e, por isso, você economiza mais. Em outros períodos, a sensação de inércia é preponderante, aniquilando qualquer tentativa de planejamento. Estar em uma ou outra fase financeira não tem a ver com idade e profissão, mas com o que se faz naquela etapa da vida e com o reconhecimento de quais passos devem ser dados para atingir o próximo nível. Isso significa que uma pessoa de 20 anos de idade pode estar passando pela mesma fase financeira de alguém com 50 anos, assim como profissionais dos mais diferentes níveis salariais podem estar com um denominador comum, financeiramente falando. Certa vez, eu ouvi um desabafo de um conhecido que tinha um cargo de liderança em uma consultoria. Viajava com frequência para fora do país a trabalho, comia em restaurantes bacanas, mas se surpreendeu numa simples corrida de táxi. Ele disse, sabe, estava voltando dos Estados Unidos a trabalho. Minha mala mal fechava de tanta muamba que eu trouxe. Eu sabia que o limite do cheque especial naquele mês já estava sendo utilizado, mas tinha que aproveitar, não é? Então peguei o táxi e, naquele trânsito, comecei a conversar com o motorista, até que chegamos no assunto dinheiro. Ele relatou que estava comprando um segundo imóvel, pois tinha casa própria e havia adquirido um terreno no estado natal dele, com a ideia de investir em gado e plantar algo. Olhei com cuidado para o interior do carro e percebi que havia uma sacola de marmita, provavelmente com o seu almoço do dia. As suas roupas eram simples, mas bonitas e jeitosas. E o celular dele não era o último modelo lançado no mercado, aquele que custa milhares de reais. Eu fiquei chocado, pois nem casa própria eu tenho. Não tenho conseguido poupar quase nada ao fim da maioria dos meses, e ainda vou pedir empréstimo para o banco mais uma vez. Eu sempre achei que fosse rico pelas coisas que eu consumia, pelas viagens e pela minha qualidade de vida. Mas descobri naquele momento que, na verdade, eu estava pobre. Isso não tem nada a ver com o cargo que ocupo ou as coisas que eu compro. E justo por causa dessas diferentes formas de se relacionar com o dinheiro, sem levar em conta o grau de instrução ou profissão, as respostas para os mesmos problemas e as metas a serem estabelecidas podem variar de maneira considerável de pessoa para pessoa. O mais importante, no entanto, é entender o que precisa ser feito em prol da evolução e como será possível chegar ao próximo degrau. Reconhecer a si mesmo, entender os desafios de cada uma das 4 fases financeiras descritas a seguir é um bom ponto de partida, que pode prover suporte necessário na elaboração de suas primeiras metas rumo ao milhão. Resumindo, as fases para a liberdade financeira são 1. Endividado. 2. Pequeno investidor. 3. Foco no longo prazo. 4. Liberdade financeira. A primeira fase financeira
A do endividado é autoexplicativa. Por razões óbvias, nesse momento a pessoa geralmente não consegue guardar nada do que recebe. Ou, quando o faz, pensa que o acúmulo momentâneo serve apenas para cobrir aquela parcela a ser paga no mês. O problema é que a dívida continua crescendo por causa de novas compras ou necessidades imediatas. Muitas vezes, quem se encontra nessa fase não percebe que, mesmo recolhendo parte dos ganhos para alguma aplicação, aquele rendimento provavelmente não estará cobrindo os juros que ele paga para quitar seus empréstimos. A realidade é que quem só possui dívidas não consegue adotar uma estratégia de crédito consciente. Para avançar de fase, precisa aprender a gastar melhor, comprar barato, estudar maneiras de aplacar sua dívida o quanto antes, sem desperdício de dinheiro. O grande problema é que muitas vezes quem vive esse momento deixa de procurar a saída por pensar que talvez não exista. Ela sempre pode ser encontrada, porém não sem alguns sacrifícios, como corte de gastos, às vezes até drástico, por um período. O próprio sistema financeiro oferece parte da solução, com feirões para renegociação de dívidas e portabilidade de contratos. Ao mesmo tempo, devem ser buscadas maneiras de aumentar a renda, como batalhar por uma promoção, buscar um serviço extra nas horas que antes seriam de folga, ou partir para o empreendedorismo, mesmo que de forma limitada. Eu mesmo, no início da minha vida adulta, optei por fazer trabalhos variados em meu horário livre, com o puro e simples objetivo de aumentar minha renda. Fui garçom de uma grande rede de restaurantes e trabalhei até como barman. Quando eu era estudante, também procurava estágios na área que realmente gostaria de trabalhar. Eu podia imaginar colegas aproveitando festas, tardes livres, dormindo até tarde nos fins de semana, enquanto eu carregava caixas de cerveja depois de uma noite inteira de trabalho. Era trabalho pesado, braçal, mas eu tinha um objetivo claro. Uma coisa é reclamar que não dá, que se ganha pouco, enquanto se está parado sem fazer nada. Não existe retorno sem pelo menos um pouco de sacrifício. A segunda fase é aquela em que a pessoa se torna o que chamo de pequeno investidor. Já ganha um pouco mais do que gasta, mas ainda não consegue se planejar para guardar uma parte da renda, ou, se tem guardado, ainda é muito pouco. A pessoa que vive essa fase pode estar dando os primeiros passos para formar algum tipo de patrimônio, mas, para evoluir, precisa aplicar sem riscos esse dinheiro que sobra. E deve aprender a fazê-lo de uma maneira mais eficiente e rentável, em comparação à maioria das pessoas. O maior desafio, nesse estágio, é evitar as decisões erradas, ou não perceber que o acúmulo de capital ainda é muito incipiente. Mesmo ainda tendo pouco dinheiro guardado e pouca experiência, o pequeno investidor pensa que reconhece as melhores oportunidades e passa a tomar decisões sem o devido preparo, o que pode levá-lo a perdas ou até mesmo fazê-lo regressar ao estágio anterior. Além disso, é nesse estágio que aparecem os grandes vendedores de sonhos, com promessas de investimentos mirabolantes, com altos ganhos em pouco tempo. São muitas vezes especuladores, travestidos de agentes do mercado, assessorias e bancos, lucrando com a corretagem e mirando apenas o curto prazo. O pequeno investidor fica tentado, acaba se distraindo pela perspectiva de ganho fácil e apenas escuta os ruídos de mercado, sem notar quais são os sinais reais de uma provável alta ou baixa. Se, no entanto, o investidor consegue cobrir seus gastos de emergência pontuais com suas economias, autofinanciar-se no momento em que alguma despesa inesperada aparece, sem ter a necessidade de se capitalizar com bancos, pagando juros altos, entendemos que ele pode estar próximo do passo seguinte. Nessa fase, o hábito de poupar começa a fazer parte da rotina de forma fluida e o objetivo de longo prazo se torna factível. Na terceira fase financeira, o indivíduo está olhando para além do curto prazo. Suas metas não são um celular novo ou a reforma da casa no fim do ano. Ele está com as contas em dia,
tem seu fundo de emergência preparado e sendo constantemente reposto, e começa a refletir sobre o futuro do seu caixa. Passa a procurar investimentos que exigem comprometimento duradouro e, muitas vezes, potencializam-se ao longo do tempo. O foco deixa de ser apenas o ano seguinte, mas a aposentadoria dali a algumas décadas. Esse investidor já sabe que, em um certo momento da vida, o salário vai deixar de entrar, mas os gastos fixos ficarão. E com o patrimônio formado para o futuro, o poupador entra em uma quarta fase, na qual não precisa mais se preocupar com o dinheiro que possui naquele momento. Ele sabe que vai se aposentar com certa tranquilidade e garantiu a renda que considera necessária para o resto da vida, tendo sobrevivido aos mais diversos tipos de adversidades monetárias. É nela que se maturam todos os esforços realizados ao longo de muitos anos, baseados na constante atualização de conhecimentos e disciplina. Mas sabemos que estar no auge da maturidade não significa que os objetivos que envolvem dinheiro se encerram por completo. Assim como em outros aspectos da vida, manter-se ativo e encontrar novos desafios sempre faz bem e ajuda a engrenagem da vida a continuar girando sem os percalços causados pela desmotivação. Dessa maneira, quando possui liberdade financeira, uma pessoa pode aproveitar os estímulos de novos projetos de cunho profissional ou pessoal sempre que desejar. Sem depender de salário, pode até mesmo ocorrer alguns riscos, quando julgar necessário. E no cume da liberdade financeira, é possível, por exemplo, começar uma fase empreendedora, na qual se aposta em um negócio mais arrojado, mas que sempre foi um sonho, por puro prazer. Quem tem o futuro garantido tem autonomia para, se assim desejar, entrar em uma fase financeira familiar, na qual passa a preparar quem está em seu entorno pessoal para também se tornar independente no longo prazo. O investidor, acima de tudo, é um ser humano, envolto em uma gama complexa de relacionamentos e desejos, que podem ser muitas vezes compartilhados em conjunto, com a família ou até mesmo com a sociedade. A tendência é que, quanto mais temos, mais desejamos compartilhar, com consciência, claro. E é também possível que aflore em nós a necessidade de deixar um legado. Afinal, não é apenas sobre dinheiro que estamos falando, é sobre felicidade. E você, consegue determinar em qual momento da vida está? E se sim, o que pode ser feito para chegar à próxima fase? A hora da verdade. Agora que exercitamos um pouco a mente com ferramentas de autoanálise, chegou o momento de, na prática, partirmos para o milhão. Sim, minha proposta com esse livro não foi apenas criar um título marqueteiro e tratar somente de teoria, mas convencê-lo de que é possível traçar metas realistas para a riqueza. É parte fundamental do processo que você entenda em números como isso funcionará, pois a transparência consigo mesmo ajuda a criar hábitos que tornam aportes factíveis e que vão impulsioná-lo a buscar novos ganhos para acelerar a chegada ao objetivo final. Escuto o tempo inteiro comentários de pessoas que afirmam estar poupando dinheiro. O que elas não compreendem é que isso não significa investir dinheiro. A diferença entre poupar e deixar dinheiro guardado embaixo do colchão, principalmente no curto prazo, pode ser bem pequena. Por isso, podemos dizer que quem apenas poupa está, na realidade, perdendo anos de riqueza no futuro, mesmo quando esses aportes são frequentes e visam longo prazo. Quem poupa está apenas guardando dinheiro, enquanto quem investe aumenta a cada mês seu patrimônio líquido. Vejamos, se você colocasse na poupança R$500 ao mês por 10 anos, teria mais de R$76 mil ao fim do período, com um rendimento médio de 0,37% ao mês, segundo dados do próprio Banco Central. Já se fizesse um investimento com rendimento médio de 1% ao mês, o que é totalmente possível,
Mesmo para quem ainda está começando a olhar para o mercado financeiro, os mesmos R$ 500 chegariam ao fim do mesmo período valendo R$ 116 mil. Mesmo diante de exemplos como esse, as pessoas continuam preferindo a poupança e acreditam que não há problema em deixar o capital ali, às vezes parado por meses a fio, antes de tomarem uma decisão mais acertada sobre o que fazer com ele. Muitas podem até se confundir com os termos, pois poupança deriva da palavra poupar, fazendo com que muitos subentendam que já estão cuidando bem de seu dinheiro apenas por guardá-lo assim. Mas uma das grandes desvantagens dessa prática é que, com a poupança atrelada à conta corrente e ao cartão de crédito, o incentivo para o consumo está pronto. Basta querer e o dinheiro pode ser resgatado, postergando ainda mais que a postura de investidor seja incorporada à rotina diária. Com o poder dos juros compostos, no entanto, a discrepância entre quem apenas poupa e quem investe se torna ainda mais gritante. Basta olhar o mesmo montante considerando um prazo ainda maior, de 30 anos. Na poupança, por 30 anos, os R$ 500 mensais virariam 378 mil, enquanto um investimento diferente lhe daria 1,7 milhão ao fim. Estamos falando de uma diferença de mais de R$ 1 milhão entre uma opção e outra. E o que exatamente são os juros compostos? Nossa meta não é explicar em detalhes operações matemáticas, mas não é preciso muita teoria para compreender o poder multiplicador que eles exercem sobre o dinheiro a ser guardado e reinvestido ao longo do tempo. De maneira simples, imagine que você tem uma pequena banca de frutas. Você investiu R$ 100 para comprar os primeiros itens e os revendeu por R$ 150. Em vez de gastar os R$ 50 que lucrou, você comprou mais frutas com R$ 120 e usou R$ 30 para comprar saquinhos e vender essas frutas higienizadas, acondicionadas individualmente, um pouco mais caras. No fim do segundo mês, recebeu R$ 200 e, mais uma vez, reinvestiu no negócio, fazendo com que ele prosperasse pouco a pouco. No começo, pegar todo o trocado ganhado para ser colocado mais uma vez no empreendimento era bem difícil. Foi preciso cortar todos os gastos possíveis, trabalhar muito mais horas por dia, acordar cedo para buscar fornecedores de qualidade, com o menor custo possível, e estudar com afinco as formas de expandir o negócio. No entanto, graças à persistência em sempre reinvestir os lucros, em 5 anos, a barraca se tornou um ponto fixo, com 3 funcionários e uma receita mensal considerável. A recompensa é que agora a loja já tem crédito para o capital de giro, consegue postergar pagamentos a fornecedores e investe no marketing local para continuar atraindo mais clientes. Não só parece, mas de fato ficou mais fácil crescer em escala ao longo do tempo. O mesmo acontece com o nosso dinheiro, quando ele é guardado e bem investido. No início, o saldo final a cada mês cresce de maneira muito lenta. Exige um sacrifício enorme, além de persistência e hábito para manter os aportes sempre constantes. Em números, posso resumir o que acontece quando um valor é continuamente reinvestido. No longo prazo, acontece o que muitos economistas gostam de chamar de mágica dos juros compostos. Considerando uma taxa de juros de 10% no ano, um investimento de R$ 100, ao fim do primeiro ano, vale R$ 110. No segundo ano, esses R$ 110 terminam em 121. Se pularmos para o futuro, continuando com o mesmo investimento, ele terminaria o 10º ano valendo R$ 260 e o 20º ano valendo R$ 672. Isso acontece porque os juros não estão sendo pagos em cima daqueles R$ 100 iniciais, mas sim do total acumulado até o fim do 9º ano, e assim consecutivamente. Uma comparação simples entre juros simples e juros compostos
mostra que, após alguns anos de espera e constância nos aportes, os juros compostos devolvem um valor muito maior ao aplicador. Dessa forma, fica muito clara a importância de ser paciente e focar no longo prazo, pois é apoiado nele que os grandes ganhos se acumularão. Ainda é preciso ter em mente que seus aportes mensais podem e devem crescer ao longo dos anos, para que o ritmo de ganhos acelere ainda mais. É natural que, com a maturidade e a experiência profissional, a remuneração mensal pelo seu trabalho aumente. Por isso, manter-se focado na meta do 1 milhão ajuda a manter gastos controlados para que os investimentos sejam crescentes. Os juros compostos dão um belo impulso ao investidor comprometido. E, o melhor, a cada ano que passa, esse trampolim vai impulsioná-lo cada vez mais, sem que você precise aumentar seu nível de esforço. Uma forma de enxergar isso em números é por meio do que eu chamo de tabela do 1 milhão, que considera uma taxa de 12% e mostra qual valor deveria ser investido e por quantos anos para se chegar ao primeiro 1 milhão. Para você ter uma ideia, com 12% de rendimento anual, investindo R$ 100 por mês, você levaria 40 anos nessa tarefa. Com R$ 500, sua liberdade está a cerca de 25 anos. E a resposta para o título do livro? Com aportes de R$ 1.000, todos os meses, você chegará ao 1 milhão em cerca de 20 anos. É possível. Envolve muitas variáveis na prática, mas não é difícil. E vamos aprender como conseguir fazer isso juntos. O primeiro passo para pensarmos alguns de nossos erros financeiros mais recorrentes está na confecção de nossa própria planilha de orçamento. Eu tenho plena certeza, no entanto, de que ao longo da sua vida, você se deparou dezenas de vezes com modelos de controle de gastos que exigiam seu total empenho e paciência para discriminar o que é fixo ou variável, para onde vai cada centavo em comida, transporte, educação e lazer, entre tantas outras possíveis despesas. Esse tipo de planilha é muito útil para obtermos um raio-x exato daquele momento da sua conta bancária. Mas uma de suas falhas é que ela não mostra de forma clara, ao fim de cada mês, se você está mais rico que no período anterior. Além disso, antes de você se dar conta de que planilhar todos os gastos a todo momento pouco ajuda a visualizar essa riqueza, já terá se cansado do processo extenuante de anotar cada detalhe da sua vida e terá soltado o freio dos gastos, muitas vezes realizando compras que não deveria. Anotar gastos por puro reflexo, sem a devida análise da necessidade deles, apenas desperdiça seu tempo. Por isso, nosso trabalho de entender melhor o que acontece com o dinheiro que você ganha vai começar de uma forma um pouco diferente. O primeiro passo é começar com uma análise muito mais simples da sua renda. Para isso, anote o que lhe for pedido, pois trabalhar com números e dados reais da sua vida fará toda a diferença nesse processo. Antes de seguir com a leitura, pegue papel e caneta e preencha um quadro instintivamente, indicando apenas o que você imagina ser a separação ideal de seus gastos. Separe suas receitas, seus gastos essenciais e os gastos não essenciais. Apenas isso. Não vamos, nesse momento, nos concentrar em como aumentar suas receitas, pois esse tópico será abordado na terceira parte desse livro. A meta agora é entender de forma simples e direta como seus gastos são divididos ao longo do mês e quais são importantes para você. Aqui, não posso determinar o que deve ser essencial ou não, pois as escolhas de cada um são muito particulares e devem ser analisadas no contexto individual ou familiar. Para mim, por exemplo, uma assinatura de serviços de streaming de vídeos e filmes é muito importante. Mas para outra pessoa, isso pode ser supérfluo. Para muita gente, pagar a mensalidade da academia é fundamental para manter uma rotina de atividade saudável, enquanto algumas pessoas preferem se exercitar ao ar livre e não consideram esse tipo de gasto necessário. Em um exemplo qualquer, posso considerar minha receita um salário e um trabalho extra esporádico que realizo. Como gastos essenciais, aluguel, supermercado e plano de saúde.
e como não essenciais, a pizza de toda sexta, roupas novas e ter uma diarista. Entenda que o gasto essencial é aquele que muitas vezes não pode apenas ser reduzido de um mês para o outro ou é quase impossível de ser eliminado no curto prazo. Isso não significa que, com o tempo e preparo corretos, até mesmo um gasto essencial possa ser reavaliado e passe a ser menor. Veja agora um exemplo de como isso pode ser feito ao compararmos diferentes possibilidades de moradia na cidade de São Paulo, onde utilizar carro e transporte individual com frequência, como táxi ou aplicativos de carona, além de ser mais caro, pode fazer com que a pessoa perca muito mais tempo no trânsito. Morar próximo ao metrô, apesar de quase sempre custar mais caro, pode ser vantajoso em alguns casos. Trocar o aluguel de um apartamento antigo por um em edifício novo também pode reduzir gastos com condomínio, mas o custo do metro quadrado de um apartamento com menos anos de uso provavelmente será maior que o de um apartamento antigo. O cenário 1, o que gera maior gasto é um aluguel menor em apartamento com metragem maior em prédio antigo, longe do metrô. Os gastos somados são de R$ 3.200 aproximadamente, com R$ 2.000 de aluguel, 600 de condomínio e transporte acima de R$ 500 ao mês. Já no cenário 2, o aluguel sobe um pouco, para R$ 2.300, mas como o prédio é novo, o condomínio custa R$ 500 e, por ser ao lado do metrô, o transporte sai por apenas R$ 168 por mês. No total, o gasto ficou em pouco menos de R$ 3.000 por mês. Além da análise detalhada de cada gasto essencial, o exercício de preencher uma planilha de orçamento, mesmo que de vez em quando, serve como um termômetro de nossos gastos e sempre nos apresenta diversas opções de trabalhar nosso consumo de forma que ele se torne mais eficiente em prol da riqueza. Isso acontece porque é comum, no dia a dia, desprezarmos certos gastos considerados pequenos, como sair para comer fora de vez em quando, parcelar em 12 vezes a troca anual do aparelho celular, ou criar qualquer hábito consumista sem se dar conta do impacto mensal no orçamento. Se você ainda não parou e fez sua planilha, analisando cada um de seus gastos, pare tudo e faça agora. Exemplos simples de como esse exercício pode ser útil não faltam. Por exemplo, se você pedir todas as semanas uma pizza, num bairro de classe média em São Paulo, não irá gastar menos de R$ 60. Isso significa R$ 260 por mês em pizzas. Com a chegada de serviços de aplicativos para transporte, se uma pessoa deixa de usar ônibus para voltar para casa e pega um carro particular, pode adicionar mais de R$ 250 às suas despesas mensais, se comparado ao transporte público. Se todos os anos eu troco de celular por um modelo novo, supondo que há um custo de R$ 3.500, pagarei parcelas mensais de R$ 290. Os gastos acima poderiam estar sendo feitos tranquilamente por uma pessoa que acredita não consumir de forma exagerada. Ao fim de cada mês, porém, esses 3 simples hábitos causam um impacto de mais de R$ 800 no orçamento. Para uma pessoa que recebe um salário líquido de R$ 4.000 mensais, esse gasto não é tão irrelevante assim, abocanhando cerca de 20% do orçamento. E não tem problema gastar 20% do salário com isso ou qualquer outra coisa, desde que a ação seja controlada e realizada com base em um planejamento racional que comporte todos os seus gastos essenciais e, o mais importante, dinheiro para seus investimentos. Não há modelo de ajuste de finanças pessoais que funcione em um regime restrito, em que nada é deixado para o lazer, pois faz parte da nossa rotina consumir. Além disso, muitas das atividades que mais nos dão prazer estão atreladas à compra de algo ou algum serviço. Mas vale lembrar que não há modelo em prol da riqueza que não exija a tomada de decisões às vezes difíceis, com a limitação de impulsos consumistas. Acima de tudo, o investidor deve ter consciência de que existem decisões de muito maior impacto financeiro,
como a compra de imóvel ou carro, do que o gasto com um cafezinho na padaria todos os dias. Trataremos disso mais para frente. Minha sugestão, porém, é que, com o orçamento em mãos, alguns gastos que talvez sejam desnecessários ou exagerados possam ser repensados. Olhando os exemplos dados, é muito fácil termos ideias de como cortar ou pelo menos diminuir alguns deles. A pizza, por exemplo, pode ser quinzenal, ou pode ser feita em casa de vez em quando. Dispensar o transporte público de vez em quando, em um dia em que você está muito cansado ou com pressa, tudo bem. Mas por que transformar isso em um hábito diário? E em relação a ter o último lançamento do celular, existe justificativa para isso que não seja o puro e simples consumismo? Por mais que as tecnologias sejam atualizadas a todo momento, um aparelho bem cuidado pode, sim, durar 2 ou 3 anos, fazendo bem para o seu bolso e para o meio ambiente. Que tal colocar o valor dessa parcela em um fundo e, no final do ano, escolher um bem que pode ser negociado com desconto à vista? Não posso responder a perguntas individuais sobre cortes de gastos. Dicas, como as dadas acima, são infinitas. Cada pessoa entende quais são suas reais necessidades e vontades. Possui metas e objetivos que podem variar muito se comparados aos de outra pessoa. O trabalho de anotar gastos, portanto, é muito mais um apoio para a reflexão. Ele pode, muitas vezes, surpreender, já que é comum se assustar ao perceber que alguns gastos considerados banais, na verdade, estavam ocupando boa parte do orçamento, sem que fossem antes notados. Encontrar uma fórmula eficiente que ajude na economia no cotidiano exige muito mais autocontrole do que técnica. Para exercitar essa ponderação individual, sugiro que você divida seus gastos essenciais do restante em seu orçamento, utilizando um modelo de planilha de orçamento que lhe agrade, preenchendo-a algumas vezes por mês. Existem programas de computador que ajudam a fazer isso, além de várias opções disponíveis em sites e aplicativos. Use a que for mais simples e atrativa para você, lembrando que este não deve ser um hábito mecânico, mas que possa transformar seu relacionamento com o dinheiro. Não deixe de praticar, sempre que puder, estratégias que lhe ajudem a analisar o ritmo de seus gastos e como eles têm sido feitos ao longo do tempo. O roteiro que mencionarei a seguir é uma excelente forma de reflexão e pode ser repetido quantas vezes você achar necessário. Liste as últimas 5 vezes que você gastou mais do que deveria e se arrependeu. Pense agora, quanto dinheiro você gastou a mais do que deveria no último mês? Se você continuar gastando mais do que deve, pense em 3 coisas que podem acontecer com as pessoas que você mais ama. Quais são as 3 coisas que você poderia fazer agora para gastar menos e melhor, que dependem exclusivamente de você? Não existe regra única e certeira aplicável para todos quando se trata de orçamento familiar. Mas entendo que muita gente necessita de algum norte ou de um objetivo claro para começar a organizar a vida financeira. Por isso, proponho que, caso você ainda não tenha muita ideia de como estruturar seu consumo mensal, parta do pressuposto de que os gastos essenciais devem ocupar, no máximo, 50% de sua renda. Sei que, ao colocar esse percentual em números, parecerá muito difícil chegar a esse patamar. Eu passei por isso. Precisei trabalhar muito e buscar soluções que me permitiram, pouco a pouco, mudar minha realidade financeira. Mas manter uma meta de se aproximar aos poucos desses 50% em mente é essencial. Essa folga no orçamento é necessária para investimentos e outros gastos eventuais. Separados os gastos mais importantes, cerca de 10%, devem ser distribuídos para outros gastos não essenciais e pelo menos 30% para investimentos. Os últimos 10% devem ser sempre liberados para serem torrados. Ou seja, podem ser gastos com o que você quiser, com total liberdade, como compras ou lazer. Afinal,
Como eu disse anteriormente, viver apenas para trabalhar e guardar dinheiro é quase impossível, tornando-nos simples escravos do trabalho e do dinheiro. É importante para o emocional de toda pessoa deixar um pedacinho do orçamento para diversão ou compras que você considera mais ligadas ao prazer do que às suas necessidades. Dei exemplos sobre como você pode repensar seus gastos essenciais e não essenciais. Mas pensar com cuidado sobre os 30% que devem ser usados para arrecadar fundos para o primeiro milhão é também parte fundamental da engrenagem da riqueza. A primeira grande meta financeira de toda pessoa que começa a planejar o futuro parte do orçamento, pois é com ele que se calcula qual é o valor do chamado fundo de emergência. O próprio nome já esclarece. Esse fundo nada mais é do que um dinheiro reservado para algum gasto que pode desequilibrar significativamente o orçamento ou que exija a contração de uma dívida para ser quitado. No modelo que proponho, ele serve tanto para cobrir gastos inesperados, como pode ser manejado para cobrir algumas contas que são conhecidas e ocorrerão no futuro. A formação do fundo de emergência é primordial para o pensamento de longo prazo. Ele é a solução para problemas financeiros urgentes que não podem ser projetados ou sequer imaginados. Além disso, pode ser um apoio extra para aquelas situações no curto prazo com grande potencial de sobrecarregar o orçamento. Imprevistos são sempre previsíveis. Por mais que não gostemos deles, sempre acontecem. Como o fundo serve para emergências, é importante que ele seja guardado de alguma maneira que ofereça liquidez, sendo facilmente resgatável. Por isso, não é o tipo de investimento que deve ser mantido em ações ou renda variável, pois pode acontecer de, no momento de necessidade, o mercado estar em baixa e seu capital ser muito afetado por uma turbulência momentânea. Minha sugestão para o fundo de emergência é que ele seja o valor da soma do custo de vida, ou seja, aqueles gastos essenciais sobre os quais já tratamos, por pelo menos 6 meses para empregados com registro em carteira de trabalho. Isso é possível, pois esse tipo de profissional consegue ter uma previsibilidade maior dos seus ganhos todos os meses. Porém, se você for um profissional autônomo ou possuir uma renda variável, minha dica é formar um fundo que cubra pelo menos 1 ano de custos. E o que exatamente deve ser coberto pelo fundo de emergência? Quase sempre é difícil prever, pois ele está sendo formado para prevenir um desbalanceamento completo do seu fluxo de renda e gastos devido a um evento imprevisto. Na maior parte das vezes, o uso do fundo de emergência é associado a um evento pessoal negativo. Por isso, poder contar com ele pode ser um apoio psicológico importante em uma fase da vida em que as coisas não vão muito bem. Imagine se, além de enfrentar um problema, você ainda tiver de fazer uma dívida enorme para resolvê-lo. É por essa e outras razões que pensar com cuidado nos gastos e planejar as finanças para o futuro, mesmo que no curto prazo, não pode ser dissociado de nossa felicidade e tranquilidade emocional. Alguns detalhes que parecem simples, como a formação de um fundo, podem ser um apoio essencial para aquele momento da vida mais nebuloso, em que pensar em finanças estará longe de suas prioridades. Sugiro também que o fundo de emergência possa ser usado no futuro próximo, na cobertura de um gasto que seja esperado ou cíclico, desde que esse montante possa ser rapidamente devolvido ao fundo. Eu não vejo problemas em usá-lo, por exemplo, para aquele período do ano, como em janeiro, quando contas, impostos e matrículas se acumulam, ultrapassando os gastos fixos médios do restante do ano. Esses períodos de maiores gastos são sazonais, mas são esperados. Mesmo assim, é bem comum escutar amigos, parentes e conhecidos reclamando que os gastos feitos no Natal viraram uma bola de neve junto com as contas de janeiro. Dezenas de reportagens nessa época do ano mostram como famílias se endividam para equilibrar as contas, fazem cortes drásticos no consumo
e tem dificuldades de lidar com os vários reajustes de preços pagos por serviços que pipocam no orçamento. Que tal, no ano que vem, estar preparado para tudo isso? O que um fundo de emergência pode cobrir? Gastos com remédios e tratamentos para um problema grave de saúde. Nem sempre tudo é coberto pelo plano de saúde. Pagamento de danos ou sinistro de automóvel em caso de acidente. Período de desemprego ou redução drástica de renda. Pedido de ajuda familiar inesperado. Taxas e impostos a serem pagos no início do ano. Pandemia. Entenderemos mais sobre investimentos na próxima etapa desse livro, na qual trato com mais profundidade as diversas opções para fazer seu dinheiro trabalhar por você. Neste ponto da formação do fundo de reserva, porém, é importante que você comece a estudar aplicações que rendam melhor que a poupança. Se estamos falando de dinheiro que precisa ter liquidez e seja resgatável, encolhemos um pouco o leque de opções que pagam bons juros. Mesmo assim, é possível fazer com que o dinheiro, pelo menos, ofereça taxas acima da inflação real. Citarei algumas das opções disponíveis para sua reserva de emergência. Tesouro Direto, Tesouro Selic. O Tesouro Direto é um programa de investimentos que foi criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC, que realiza a venda de títulos públicos para pessoas físicas. O objetivo desses ativos é captar recursos para o financiamento da dívida pública, assim como provisionar atividades de saúde, segurança e educação promovidas pelo governo federal. Em outras palavras, é como se você emprestasse dinheiro ao governo, com a garantia de receber o que investiu de volta ao fim do contrato. São oferecidas à população algumas variantes de títulos do Tesouro, incluindo papéis com taxas pré-fixadas, opções com pagamentos semestrais e rendimentos que podem estar atrelados tanto à taxa de juros básica, a Selic, quanto a outros índices, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA. Para o fundo de emergência, o mais indicado é o Tesouro Selic, já que o valor de mercado desse título apresenta baixa volatilidade, evitando perdas no caso de venda antecipada. Como os títulos são pós-fixados, possuem uma volatilidade geralmente muito baixa, e o Tesouro Direto faz a recompra em todo dia útil, o que é bem conveniente em caso de necessidade imediata de resgate de dinheiro. Além disso, pelo fato de o empréstimo estar sendo feito para um país e não para uma instituição financeira, a chance de calote é baixa. Afinal, qual é a probabilidade de uma nação falir e não cumprir com seu dever de pagamento? É bem baixa. Por essas razões, o Tesouro Direto é aconselhado para quem possui um perfil mais conservador e para aqueles que não sabem ainda quando precisarão realizar um resgate. Sobre ele, incidirão ainda apenas 0,25% de taxa de custódia cobrada pela Bolsa de Valores para os serviços de guarda dos títulos, informações e movimentações dos saldos e taxas da sua corretora, lembrando que muitas instituições não cobram por esse serviço. Também recai sobre o dinheiro aplicado no Tesouro Direto a cobrança de imposto de renda, IR, regressivo. Assim como em todos os investimentos de renda fixa, o imposto de renda diminui à medida que se deixa o dinheiro guardado por mais dias. A taxa fica em 22,5% para o que for resgatado em até 180 dias, mas cai para apenas 15% para resgates acima de 720 dias. Lembre-se, a regra do IR é válida para todos os investimentos de renda fixa, ou seja, quem resgatar dinheiro antes de 6 meses de aplicação vai sempre pagar uma parcela maior de imposto sobre seus rendimentos. Para pagar um IR de apenas 15%, o investimento em renda fixa deve ser mantido por, no mínimo, 2 anos.
O fundo de emergência muitas vezes será requisitado antes disso, mas um bom investimento garante rentabilidade mesmo diante de um IR um pouco maior. Imaginemos duas situações em que você investe R$ 5.000 a uma taxa de juros anual de 7%. Na primeira, você resgata a aplicação em 5 meses e recebe um valor líquido de R$ 5.110. Na segunda, em 2 anos, pagará apenas 15% sobre o rendimento, ficando com R$ 5.615. Fundos de renda fixa referenciados DI, fundos DI. Conhecidos como o arroz com feijão do mercado, são fundos de renda fixa de baixíssimo risco, totalmente ou quase em sua totalidade atrelados aos títulos públicos federais. Contam com liquidez diária e permitem que recursos possam ser sacados a qualquer momento. Muitos fundos DI permitem aplicações de baixo valor inicial, o que é importante para investidores que estão começando a investir ou para aqueles que querem fazer aportes adicionais constantes. São divididos em 2 tipos: fundo de renda fixa baixa duração soberano, que aplica 100% do seu investimento em títulos públicos federais, como o Tesouro Direto, e fundo de renda fixa baixa duração grau de investimento. Ao menos 80% das aplicações são feitas em títulos públicos associados à Selic. O grande chamariz dos fundos DI é que a rentabilidade deles tem como meta acompanhar as taxas do Certificado de Depósito Interbancário, o CDI, que, por sua vez, é o índice utilizado pelos bancos para realizar empréstimos entre si. O CDI é uma taxa que caminha muito próxima à variação da Selic, com frequência apenas cerca de 0,2% abaixo dela, protegendo o patrimônio dos investidores no longo prazo. Como você deve ter notado, os fundos DI são compostos por ativos do Tesouro Direto. E por que, então, valeria a pena investir em um fundo DI em vez de aplicar diretamente no Tesouro? Como explicado na tabela anterior, os fundos grau de investimento não aplicam 100% dos recursos no Tesouro, e a eles é permitida uma diversificação minimamente maior, porém atrelada a títulos bem seguros. Com um leque maior de opções para investir, alguns desses fundos conseguem atingir uma rentabilidade total acima do Tesouro Selic, e é nessa situação que podem se tornar mais vantajosos. Para que seja rentável optar pelo fundo e não pela aplicação direta em títulos, geralmente é preciso que o fundo DI pague ao menos 95% da taxa do CDI. Isso porque a rentabilidade dos fundos, apresentada nas chamadas lâminas por seu gerente ou corretor, deve ser líquida, descontadas todas as taxas. Já sobre o Tesouro Selic, sempre vai recair aquela taxa de 0,25% cobrada pela Bolsa, além de uma eventual taxa cobrada pelo agente de custódia, que nos bancos comerciais, aquele em que você tem conta corrente, costuma ser de 0,45%. Em números, podemos comparar 2 investimentos de R$ 10.000, um no Tesouro Direto e outro em um fundo DI que paga 95% do CDI. Fazendo as contas, eles trazem rendimentos bem semelhantes, com diferença de algumas poucas centenas de reais, mesmo se analisados ao longo de 10 e até 15 anos. As tomadas de decisões de investimentos não podem ser feitas sem um pequeno estudo anterior. Como os fundos DI são oferecidos por instituições financeiras, é preciso avaliar atentamente se as taxas de administração cobradas deixam a rentabilidade final competitiva em comparação a outras aplicações. Outro ponto a ser questionado é se a instituição cobra uma pequena taxa sobre cada nova aplicação feita, conhecida no mercado financeiro como taxa de carregamento. Pense que, caso você planeje aplicar todos os meses pequenas quantias em fundos DI, a taxa de carregamento pode ser uma pedrinha no sapato, pois ela torna muito mais vantajoso fazer aportes maiores e menos frequentes. Outro ponto de atenção é que geralmente os fundos DI, oferecidos pelos grandes bancos comerciais, cobram taxas maiores de quem investe menos,
o que pesa e muito na rentabilidade final do investimento. Ou seja, não confie em uma única lâmina enviada pelo seu gerente ou agente financeiro. Peça a ele o rendimento de todos os fundos oferecidos pela instituição. Faça as contas e não deixe que decidam por você onde é melhor aplicar seu próprio dinheiro. Certificado de Depósito Bancário, CDB. O CDB é um dos investimentos em renda fixa mais populares do mercado. Ele representa um título, daí vem o nome certificado, de renda fixa, emitido pelos bancos para captar dinheiro, que será devolvido a você no fim do contrato acrescido de juros. Para entender como o CDB funciona, é preciso compreender como os bancos trabalham e conseguem garantir lucro. De maneira simplificada, toda instituição financeira utiliza o dinheiro de seus clientes depositado em conta corrente em uma outra série de serviços, como em um empréstimo a uma terceira pessoa ou empresa. O banco trabalha com o dinheiro do cliente enquanto o mantém sob sua posse, e em troca garante devolvê-lo integralmente assim que lhe for requisitado. Como é de se esperar, o banco não pode utilizar o dinheiro de seus clientes de forma ilimitada, pois isso geraria um risco enorme de quebra do sistema. Já imaginou se um banco sofre calote em diversos empréstimos e não pode entregar papel moeda a um cliente que está sacando o próprio dinheiro em um caixa? Como o Banco Central controla o limite de utilização dos débitos em conta corrente, os bancos não remuneram seus clientes sobre esses empréstimos que ele realiza com todo o dinheiro que está depositado em seu poder. Para obter outras fontes de recursos, os bancos podem oferecer um acordo de depósito a prazo via CDBs, em que ele combina com o cliente uma taxa de juros a ser paga, pré ou pós-fixada. Esse é um tipo de contrato bem seguro quando realizado com aportes de até R$ 250 mil, que é o teto coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, instituição criada em 1995, por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, o CMN. A entidade administra mecanismos de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras e cobre o calote sofrido por clientes em alguns tipos de operações, incluindo os CDBs. Dessa forma, basta que o aplicador não ultrapasse esse limite de aporte em cada instituição para ter proteção garantida. Nada impede que você tenha, por exemplo, R$ 200 mil em um banco e R$ 150 mil em outro, garantindo, assim, pagamento integral de todo o seu capital, mesmo em caso de quebra das duas instituições. Sendo assim, no CDB pré-fixado, você conhece exatamente o valor que vai receber no vencimento. Se o contrato foi fechado com uma taxa pré-fixada de 12% ao ano, significa que sua rentabilidade será de exatamente 12%, sem surpresas. Já no CDB pós-fixado, não é possível determinar exatamente quanto você vai receber, já que o valor varia de acordo com o indexador combinado. O indexador é uma porcentagem estabelecida com base em um índice, no caso, o CDI. Em geral, uma porcentagem do CDI é usada como base para o CDB. Assim, se um banco lhe oferecer um CDB que pague 95% do CDI e o CDI for de 10% ao ano, seu CDB vai render, no total, 9,5% ao ano. A porcentagem do CDI oferecida varia de acordo com alguns fatores. Um deles é o tamanho do banco. Grandes bancos comerciais oferecem parcelas menores do CDI, pois eles têm muitos clientes e não precisam se esforçar para obter recursos. As instituições de pequeno e médio porte, por outro lado, oferecem remunerações maiores para captar mais dinheiro e atrair investidores. Você pode comprar títulos emitidos por esses bancos sem precisar abrir uma conta neles, pois a transação pode ser feita por meio de uma corretora de valores. O prazo e a liquidez também influenciam no rendimento. Títulos com vencimentos mais distantes e que não permitem o resgate antes dessa data, geralmente oferecem remunerações maiores que aqueles de prazo mais curto e liquidez diária.
Por fim, é importante notar que o valor investido deve ser considerado, pois há CDBs que oferecem porcentagens maiores, mas exigem, em contrapartida, a aplicação de quantias elevadas. Na maior parte das vezes, o CDB é uma alternativa com rentabilidade bem melhor do que a poupança, mesmo que sobre ele recaia a cobrança de imposto de renda. Com uma conta em corretora, é possível que você tenha acesso a CDBs de várias instituições, com diferentes rentabilidades e prazos entre eles. Caso queira obter um CDB do banco em que possui conta corrente, você terá que analisar as diferentes opções de CDB por conta própria. Agora, vamos fazer umas comparações práticas. Investindo R$5.000 por um período de 3 anos, um CDB do Banco Inter, com liquidez diária e que paga 101% do CDI, retornaria R$ 5.800. Já um CDB do Banco Pan, que paga 119% do CDI, devolveria pouco mais de R$ 6.000, contando o imposto de renda. A poupança, que é isenta de imposto por esse valor, te daria R$ 5.700. Ou seja, a poupança perde em rendimentos tanto para o CDB de liquidez diária quanto para o de maior prazo. Mais do que sair correndo para aplicar seu dinheiro após ver essas opções, o importante, num primeiro momento, é entender que o fundo de emergência deve ser formado com o dinheiro pronto para ser resgatado a qualquer momento. Ele deve ser algo simples, não focado na maior rentabilidade. Um alerta importante e sempre válido é saber que a economia de países em desenvolvimento, como o Brasil, não costuma ser estável e passa por turbulências difíceis de serem previstas. Regras e valor de taxas propostas pela política econômica tendem a mudar de tempos em tempos. É sempre relevante racionalizar todo tipo de aporte e verificar quais regras, rendimentos e perspectivas estão válidos para cada investimento no momento em que eles estão sendo realizados. O canal O Primo Rico traz atualizações semanais sobre investimentos, mas vale falar com a corretora em que seu dinheiro está aplicado, verificar com cautela os serviços e produtos oferecidos pelo gerente do banco, além de conferir sites especializados e checar as notícias econômicas publicadas pela mídia em geral. Fundo de emergência formado? Agora é continuar mantendo pelo menos 30% da renda mensal focada nos investimentos, que agora podem ser muito mais diversificados e contar com taxas de retorno ainda melhores. Nessa etapa, entra a renda variável e o pensamento focado no futuro. Confira a tabela do milhão e compare o valor que você tem hoje disponível para aplicar em seus investimentos, pois eles podem mostrar em quanto tempo você poderá atingir seu objetivo. Não existe um momento ideal para guardar. Quanto mais cedo, melhor. Se você acha que alcançar essa meta está muito mais longe do que imagina, refaça seu orçamento e estruture planos para aumentar receitas. Se você não é mais tão jovem e tempo não é uma opção, reflita se realmente vale a pena correr mais riscos para aumentar a rentabilidade de seus aportes, pois pode ser muito difícil depois recuperar o que foi perdido. Tempo e rentabilidade, juntos, serão seus grandes companheiros de agora em diante. A verdade é que gastar dinheiro é muito bom, mas gastar quando se tem dinheiro é muito melhor. As pessoas empobrecem muito mais pela falta de conhecimento do que pela falta de dinheiro. Pessoas que enriquecem dominam informações sobre investimentos, negócios e sabem que precisam construir ativos e itens que lhes gerem rendimentos, não apenas gastos. Na cultura de nosso país, no entanto, a noção sobre riqueza e investimentos vem sendo há muito tempo ensinada e discutida de maneira distorcida, gerando crenças infundadas sobre acúmulo de patrimônio. Esses erros, repetidos geração após geração, criam pessoas endividadas, que não conseguem destinar nenhuma parte do que ganham para investimentos. Um exemplo claro dessa distorção é o que diz o famoso ditado: quem casa, quer casa. Ele reflete um estilo de vida voltado à posse,
que nem sempre se reflete em um aproveitamento adequado das receitas daquela família. E o resultado? Um futuro engessado em dívidas. A verdade é que muitos vivem apenas antecipando sonhos e acabam não desfrutando deles no momento correto. E, mais importante, com total tranquilidade. Com certeza, você conhece alguém que, assim que começou a vida profissional, tinha o sonho de ter uma casa própria e fez disso o seu foco principal, sem antes estudar a melhor forma de fazê-lo. Em poucos anos, não bastava mais para esse indivíduo ter somente a casa, pois também queria fazer uma grande festa de casamento. E para fechar o ano, por que não fazer aquela viagem dos sonhos? É natural que o tamanho da nossa carteira seja menor do que os nossos sonhos. Pela falta de aprendizado de finanças e questões culturais, o brasileiro se acostumou a achar normal parcelar tudo e não colocar na ponta do lápis os custos desse hábito. O problema é que essa falta de conhecimento sobre finanças, mesclada com o apelo emocional de certas compras, faz com que milhares de brasileiros tomem decisões de altíssimo impacto financeiro, muitas vezes sem reflexão alguma. Algumas delas são: fazer aquela viagem dos sonhos, comprar um carro novo e financiado, ter filhos sem planejamento familiar adequado, financiar a maior parte de um imóvel. E aí chegamos a um ponto fundamental desse livro. Como falei antes, não é cortando um cafezinho que você chegará ao milhão, mas financiar mais de 50% de um imóvel ou um carro inteiro pode, sim, postergar em muito esse resultado. Se utilizar o capital de terceiros para grandes compras for um hábito recorrente, então a vontade de acumular patrimônio pode ser apenas uma ilusão, pois a maior parte da renda dessa pessoa estará sempre ocupada com o pagamento de juros e não no recebimento. O raciocínio é simples. Nenhuma empresa ou instituição coloca um bem em suas mãos ou empresta dinheiro porque é boazinha. A moeda de troca são sempre os juros, e pagar os juros é o que distingue os ricos dos pobres. O pobre paga juros para sempre, o rico os recebe. A verdade, porém, é que não há uma resposta única e simples para cada decisão financeira tomada. Como falamos anteriormente, esse livro não pretende passar uma receita pronta para a riqueza, até porque ela não existe, nem ditar o que é prioridade para você, mas vou ajudar você estimulando um raciocínio mais realista antes de cada escolha, evitando que o puro apelo consumista seja seu guia o tempo todo. É comum ouvirmos de diversos especialistas conclusões superficiais e que não correspondem à realidade de todas as pessoas. Uma das coisas mais faladas, por exemplo, é que é mais vantajoso alugar um apartamento e investir o excedente da parcela do financiamento do que partir para um empréstimo de longo prazo. Mas será que isso é válido para todos os casos? Com alguns números em mãos, veremos que isso nem sempre faz sentido. Algumas variáveis podem ser fundamentais para a decisão entre alugar ou financiar. E, nessa escolha, pesa muito o valor do imóvel. Quanto mais caro ele for, a tendência de manter o aluguel aumenta. Isso porque, além de um apartamento menor ser proporcionalmente mais caro comparado a um apartamento maior, o poder dos juros compostos, com uma dívida muito grande, é perturbador. Uma coisa é financiar R$200 mil em 30 anos. Outra bem diferente é financiar R$600 mil. Outra realidade é que, dependendo da entrada a ser dada, a parcela do financiamento pode ser menor que o valor do aluguel. Nesse cenário, se a pessoa não possui excedente de capital para continuar investindo, apostar na casa própria pode ser uma decisão financeira mais sábia do que se manter no aluguel. Podemos partir para um exemplo prático com números, mas rapidamente ficará claro que saber qual é a melhor decisão a ser tomada é algo muito pessoal. Imaginemos que, para a compra de um imóvel de padrão médio na cidade de São Paulo, com o preço de R$700 mil, um sujeito analisa as melhores opções de investimento. Por ser novo, até 80% do valor pode ser financiado em 30 anos.
Caso opte por morar de aluguel em prédio semelhante, o valor a ser pago seria de R$ 3.000 mensais. Consideramos um empréstimo imobiliário feito com a tabela SAC, que é aquela em que as parcelas diminuem de valor ao longo do tempo, de custo total de 0,9% ao mês. A rentabilidade do investimento nessa comparação foi bem conservadora, de apenas 0,55%, e se refere ao rendimento ganho caso o dinheiro fosse aplicado e não gasto com a compra do imóvel. Foram ainda estimadas algumas variáveis, como o índice de atualização do imóvel, que é uma referência de mercado para a valorização do imóvel ao longo do tempo, além do reajuste do aluguel. Nos primeiros 10 meses, comparando a compra do imóvel com o aluguel, a parcela de financiamento é muito maior, superando R$ 6.500. Já o aluguel, de R$ 3.000, poderia ser facilmente pago com os rendimentos alcançados com os 140 mil que foram aplicados e não gastos com uma entrada. Porém, ao analisarmos a tabela progressiva dessas comparações, notamos que as coisas começam a mudar a partir do 10º ano. Nesse ponto, considerando a inflação de aluguel, o valor da parcela paga e o aluguel se igualam, pois as parcelas do financiamento já estão consideravelmente menores. Assim, passa a ser necessário, na teoria, retirar dinheiro dos investimentos para quitar o aluguel. O mais curioso, no entanto, é ver que o investidor que começou poupando os R$ 140 mil da entrada e continuou aplicando o excedente da parcela do financiamento não realizado, teria acumulado R$ 623 mil ao chegar com disciplina ao mês 120. Enquanto isso, quem optou por comprar o imóvel teria uma propriedade de valor atualizado de R$ 907 mil, caso não houvesse crises no setor imobiliário ao longo do tempo. Mas um saldo devedor ainda de R$ 357 mil. Além da dívida a ser paga nos próximos 20 anos, o financiamento acaba muitas vezes engessando a família e fazendo com que ela perca oportunidades. Somem-se a isso a depreciação do imóvel. No caso do aluguel, quem paga os consertos e melhorias necessárias é o dono. E a falta de mobilidade. Ao comprar um apartamento, quem garante que em 30 anos você vai continuar querendo morar no mesmo local? Por outro lado, pode ser que quem tenha optado pelo financiamento o tenha feito sabendo que não é uma pessoa cautelosa com os gastos. É comum escutar de algumas pessoas que elas preferem ter uma conta fixa a pagar. No caso, o financiamento, para garantir que conseguirão juntar algum patrimônio no longo prazo. Fazendo as contas, pode até ser que financiar o apartamento não seja bom. Mas se alguém acha improvável conseguir investir mês após mês, por anos, o excedente que seria usado em uma parcela, quem pode alegar que decidir pelo financiamento foi errado? Melhor pagar juros e terminar o fim do período com o imóvel do que permanecer no aluguel sem disciplina alguma para investir. Agora, vamos usar os mesmos dados, mas nos baseando em um rendimento melhor, de 1% ao mês. Esse percentual maior seria possível com uma mescla de ativos diferentes, incluindo renda variável. A diferença é assustadora no 10º ano. Enquanto a estimativa do financiamento permanece igual, o dinheiro no bolso do investidor se multiplica, ultrapassando a barreira de 1 milhão nessa fase. Ou seja, teria poupado um valor maior que o imóvel, com uma renda que lhe permite pagar um aluguel mais caro, sem deixar seu patrimônio diminuir. Seguindo essa lógica, considerando o rendimento de 1%, ao fim de 30 anos o resultado seria o seguinte: quem comprou a casa pagou R$ 1.400.000 em prestações e terminou com um patrimônio aproximado de R$ 1.400.000. Quem ficou no aluguel pagou mais de R$ 2 milhões em aluguéis, mas termina o período com R$ 7 milhões no bolso.
É isso mesmo. Enquanto quem comprou manteve-se endividado por 30 anos, pagou milhares de reais em juros e garantiu um imóvel, ao fim, estimado em 1,4 milhão de reais, quem investiu teria o equivalente a 5 desses imóveis, num total de 7,6 milhões de reais. E aí fica de novo a pergunta: de qual lado dos juros você gostaria de estar? Do que paga ou do que recebe? E é assim que percebemos que comprar um imóvel não se trata apenas de realizar o sonho da casa própria. É o tipo de decisão que pode separar, literalmente, uma pessoa comum de um milionário. O mesmo raciocínio vale para diversas outras compras de alto impacto financeiro que citamos. Quando é a instituição financeira que recebe os juros, ela enriquece, não você. Aqui, deixa um adendo. Como os cálculos envolvem diversas variáveis e juros compostos, é necessário que o investidor construa uma planilha com as variáveis disponíveis e faça o cálculo dos juros compostos para a operação que está imaginando. Com uma rápida pesquisa na internet, é possível encontrar diversos modelos gratuitos semelhantes a esse exercício que acabei de fazer, comparando o custo do financiamento com o seu potencial de investimentos. É por isso que a compra de um carro financiado, por exemplo, com certeza nunca vai valer a pena diante da possibilidade de utilizar transporte público e poupar o valor para uma compra à vista. Carros exigem manutenção periódica e terão seu valor de venda diminuído com o passar do tempo. Além disso, demandam gastos com combustível, taxas e impostos. Carro não é ativo, nem patrimônio, é gasto puro e deve ser visto sempre como um passivo dentro do seu orçamento. Mesmo diante do custo de manter um carro, a realidade é que o brasileiro médio adora esse tipo de bem e, de acordo com diversas pesquisas, faz uma relação direta entre um bom carro e status. Esse apego emocional a um passivo faz com que o tempo de troca de carro no país seja de apenas 1,7 ano, enquanto nos Estados Unidos é de 3,1 anos e no Reino Unido de 3 anos e meio. Aproveitando essa vontade de gastar do consumidor brasileiro, algumas montadoras instaladas no país criaram, inclusive, sistemas de financiamento com a meta de fidelizar seus clientes. O chamariz para o consumidor é uma entrada menor, atrelada a uma espécie de garantia de recompra do carro usado no fim de um período, desde que a venda seja feita para a aquisição de um novo carro na mesma loja. Caso o cliente não queira trocar de carro e embarcar em um novo financiamento, ele é obrigado a pagar mais algumas parcelas, chamadas de residual. As condições oferecidas, se friamente analisadas, parecem uma sentença de prisão perpétua ao endividamento. Veja uma simulação publicada no jornal Folha de São Paulo em 2018. Aproximarei os valores a seguir, mas um carro novo era oferecido por cerca de R$ 63 mil, com entrada de R$ 19 mil e 30 parcelas fixas de R$ 1.200. No fim do período, a concessionária oferecia ainda duas opções: que o cliente adquirisse um novo carro e fizesse um novo financiamento com a mesma montadora, recebendo pelo seu carro cerca de 85% da tabela FIPE, ou que ele pagasse valores residuais por um ano, com parcelas mensais de quase R$ 2 mil ao mês. Dessa forma, o consumidor assume uma nova dívida ou paga um total de R$ 78 mil pelo carro que, à vista, teria custado um pouco menos de R$ 63 mil. Se considerarmos ainda uma depreciação de cerca de 10% ao ano, esse ativo, no fim de 42 meses, valeria apenas R$ 45 mil. Pense que existem determinados bens que perdem valor todo ano. O carro se enquadra nessa categoria. Geralmente, ele perde de 10% a 15% ao ano de seu valor total. Se, em vez de comprar o carro e pagar juros, nós tivéssemos feito exatamente o inverso, ou seja, investido os R$ 19 mil
passado 30 meses aplicando o valor da parcela todos os meses e depois, por mais 12 meses, os R$ 1.900 das parcelas residuais, teríamos R$ 95 mil no bolso. A escolha é sua. Um carro financiado valendo R$ 45 mil no fim de 3 anos e meio ou investimento de R$ 95 mil na mão. Nesse exemplo de financiamento casado com a recompra, as condições para a venda do usado para a loja ainda são rígidas, exigindo quilometragem e revisões dentro do prazo, sempre em concessionárias, entre outros. Vendo dessa forma, é difícil entender por que alguém entraria nesse tipo de enrascada. Mas a mesma matéria mostra o banco de uma montadora comemorando que esse tipo de contrato passou de uma participação de 45% dos financiamentos realizados entre fevereiro e abril de 2017 para 60% em dezembro do mesmo ano. Evitar a antecipação do sonho é válido para todas as compras de alto valor realizadas. Assim como o carro novo, uma viagem internacional por ano pode consumir uma parte considerável do seu orçamento, ainda mais se for parcelada com juros. Você merece viajar todo ano, mas esse hábito pode se tornar um ciclo sem fim de pagamentos. Mas como ser feliz no presente e, de alguma forma, usufruir do esforço de ter de trabalhar todos os dias? É para isso que servem aqueles 10% da sua renda que devem ser separados para serem torrados. É nesse tipo de gasto que eles devem entrar em ação, sempre aliados aos seus gastos essenciais e à receita para investimento, para que seu caminho rumo ao milhão não fique comprometido. A verdade é que nem tudo na vida pode ser decidido apenas com uma calculadora na mão. Alguns grandes gastos entram em uma seara mais subjetiva e são bastante difíceis de serem ponderados de forma apenas racional. Entram nessa categoria viagens, uma festa de casamento para muitos convidados e até mesmo a decisão de ter filhos. Uma viagem ao exterior pode ser preparada com bastante antecedência para evitar o custo de parcelas. Uma festa de casamento pode manter um orçamento apertado. Um bebê pode ser planejado para um momento de vida financeira mais tranquila. A conta é simples. Caso você deseje ter mais capital para gastar com algo, terá que cortar despesas fixas e essenciais ou começar a ganhar mais. O melhor modelo de orçamento para sua renda será sempre aquele que você mesmo aprendeu a construir. Encontrar o equilíbrio entre seus gastos, investimentos e prazer pode ser difícil, mas um rápido checklist pode ser feito antes de toda a compra e auxiliar na sua tomada de decisão. Pense nas perguntas que irei fazer agora. De que lado estão os juros? Do seu ou do banco? Você está antecipando um sonho que pode ser usufruído com mais tranquilidade no futuro? Com essa decisão, conseguirá manter sua meta de investir pelo menos 30% da renda todos os meses? A motivação para esse gasto é realmente importante para você ou apenas um ato consumista? Avalie o gasto e espere alguns dias para reavaliá-lo. Pondere se será necessário utilizar o cheque especial ou pagar juros altos. Pode ser que, em pouco tempo, seu impulso tenha diminuído e você nem considere mais o gasto tão importante. Acredite, a pressa não é só inimiga da perfeição, mas do seu bolso também. E assim fechamos o primeiro pilar proposto por esse livro, que é o de aprender a raciocinar sobre os gastos. A partir de agora, você entende como o poder dos juros joga contra ou a seu favor. Sabe da importância de racionalizar seu orçamento e repensar seus impulsos consumistas, uma vez que ter dinheiro e exibir bens e luxos não é, necessariamente, sinônimo de riqueza. Seu salário pode ser mais alto que o dos seus amigos. Sua renda pode ser suficiente para ter um bom padrão de vida, se comparado à maioria dos brasileiros. Não importa quanto entra. Se a saída de capital ao longo do tempo for maior e o saldo for negativo, tenho de lhe avisar, você não é rico. Se você sonha com um salário maior, pensando apenas no carro bonito,
nas viagens de luxo, para postar nas redes sociais, no consumismo desenfreado e, ao conseguir uma promoção, automaticamente aumenta seu padrão de vida sem pensar no futuro, você provavelmente também não será rico. O dinheiro, junto com a ostentação, pode ser apenas uma máscara da riqueza se for desperdiçado, mal aplicado e não der garantias para o futuro. Quem esbanja não necessariamente tem uma conta bancária sólida e está preparado para todo tipo de eventualidade. Assim como usar uma máscara de super-herói no carnaval não lhe dá poderes de verdade, ter dinheiro não o tornará rico enquanto você construir com ele apenas alicerces para a pobreza. E agora, primo, vamos investir?